O canal Aqui Tem História apresenta Brasil e a Constituição da Mandioca. No dia 3 de junho de 1822, o príncipe regente Dom Pedro convocou uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. Essa assembleia não se solidificou de imediato, sendo que a sua prática só começaria depois de proclamada a independência. Em 3 de maio de 1823, os representantes das províncias reuniram-se agora a fim de elaborar a primeira Constituição da nação independente, a famosa Constituição da Mandioca. Leva esse nome popular devido aos critérios que foram estabelecidos pelos eleitos na elaboração da Constituição. A briga entre os partidos português e brasileiro era intensa. O partido português era composto dos grandes comerciantes da corte e apoiavam o absolutismo de Dom Pedro. Já o partido brasileiro era contra o absolutismo do príncipe regente e socialmente eram os médios e pequenos comerciantes e os grandes fazendeiros. Com um total de 90 membros eleitos por 14 províncias, todos representantes das elites, da recém-criada coroa brasileira composta por proprietários rurais, bacharéis em leis, além de militares, médicos, funcionários públicos e escravistas. Para elaborar um anteprojeto constitucional, foi designada uma comissão composta por 6 deputados sob liderança de Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão de José Bonifácio de Andrada e Silva. O anteprojeto continha 272 artigos influenciados pelas ideias do iluminismo, no tocante à soberania nacional e ao liberalismo econômico. O nome com que veio a ser conhecida deve-se ao modo com que instituiu o voto indireto censitário, em que os eleitores do primeiro grau, paróquia, tinham que provar uma renda mínima anual de 150 alqueires de farinha de mandioca. Eles elegeriam os eleitores do segundo grau, província, que necessitavam de uma renda mínima de 250 alqueires. Estes últimos elegeriam deputados e senadores, que precisavam de uma renda de 500 e 1.000 alqueires em produção de mandioca, respectivamente, para se candidatarem. Alguns historiadores consideram que a mandioca não representava apenas a quantidade de terra do eleitor, mas também a quantidade de escravos que o mesmo possuía, visto que a mandioca e a farinha de mandioca eram os alimentos básicos dos escravos e trabalhadores rurais da época. O escravismo e o latifúndio não entraram em pauta, pois colocariam em risco os interesses da aristocracia rural brasileira. A posição anti-absolutista dessa forma, os constituintes procuravam reservar o poder político para a aristocracia rural, combatendo tanto as ameaças recolonizadoras do partido português, como as propostas de avanços populares como pautas abolicionistas e dos direitos aos trabalhadores rurais, além do próprio absolutismo, pois Dom Pedro I possuía ideias ditatoriais. Outra característica do projeto foi a manutenção do trabalho escravo e a atribuição dada ao governo de zelar pela mão de obra escravista. A Constituição da Mandioca, como ficou conhecida, demonstrou o poder e o interesse da elite agrária, através do voto censitário, com base na quantidade de terra e na quantidade de mandioca plantada e totalmente elitista, favorecendo os mais ricos e abastados da coroa brasileira. Dessa forma, podemos observar que a primeira Constituição brasileira não nasceu de uma Assembleia Constituinte e sim dos interesses pessoais de um rei e de uma elite autoritária. O início da vida política do Brasil como nação independente foi tortuoso. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, divulgue nossos conteúdos e até breve.